as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Muito boa tarde. Olá, Manuel. Olá, Madalena. Cá estamos para mais um Contas a Direito. Comigo, como sempre, Manuel Gomes, contabilista certificado. E a Madalena Marques, que é especialista em Direito Empresarial. E Ora não bem, só. Enfim, eu dedico-me efetivamente há 30 anos a estas áreas do direito e é com um enorme prazer que partilho este espaço contigo, onde vamos abordando temas que dizem respeito um pouco à vida de todos nós. E que pensamos são úteis para quem nos ouve. Sem dúvida, sem dúvida. O nosso objetivo é falar efetivamente de coisas muito práticas. Olha, Manuel, e hoje eu proponho-te um tema que não é muito simpático, mas que tem que ser tratado, porque nem só de coisas agradáveis nós falamos. E vou-te propor que falemos um pouco sobre a insolvência. Obviamente, quer para as sociedades, quer para os particulares, mas agora começaríamos por abordar a questão dos particulares, por confronto ou por contraponto com esta possibilidade do processo especial para a celebração de acordos de pagamento, que enfim, abreviado se chama PIP, mas que eu não gosto de abreviaturas. Ora bem, que é para as pessoas notarem... E esta nossa conversa vem pelo facto de que foi publicada há bem pouco tempo, em janeiro. Exatamente. Foi publicada uma lei que vem a fazer, para além de alterações, sim. produzir alterações, vem também transpor uma diretiva comunitária para o nosso direito, não é? Ora, esta norma, ou esta lei a que te referias, Manuel, ela traz realmente algumas novidades. E eu atrevo-me a dizer que vem, de alguma forma, aligeirar estes processos de insolvência, aligeirar no sentido de, num espaço de tempo mais curto, as pessoas virem as suas vidas resolvidas, não é? Verem as suas vidas organizadas. No que diz respeito às pessoas singulares, eu costumo dizer, quando me consultam, que o processo de insolvência só interessa no sentido do interesse prático, não é, para a vida das pessoas, se for possível aquela questão da exoneração do passivo restante. Ora bem, este palavrão que eu vou traduzir de uma forma simples, ele significa que no final do período em que o processo de insolvência decorre, pode a pessoa ser, vou dizer, perdoada, ou dispensada, é melhor, dispensada, do pagamento dos restantes valores que não conseguiu pagar, era anteriormente num prazo de 5 anos. Agora, já num prazo de 3 anos, e embora esta lei apenas entre em vigor enquanto norma que define este prazo em abril, a verdade é que existe a possibilidade já de, nos processos pendentes, usarmos esse mesmo prazo. Pronto. O que, obviamente, digamos que traz a lei para a vida concreta um pouco antes daquele tempo em que está fixada a sua entrada em vigor, em termos genéricos. Olha, isso em termos práticos quer dizer que uma pessoa que deve um determinado montante, vamos fazer uma suposição, 20 mil euros, não é? 20 mil, 30 mil, não interessa. Essa lei o que é que vem dizer? É que a pessoa vai ter 3 anos para liquidar, não é? Bom, é assim, durante o período em que decorre esta possibilidade com vista à exoneração do passivo restante, o insolvente vai entregando parte do seu rendimento, o rendimento disponível, para pagamento aos credores. Pronto. O que é que acontece? Acontece que, ao fim de 3 anos, por exemplo, desses 20 mil ou 30 mil, pode ter pago 1.000 ou 2. Sim. E o resto é perdoado. Morre de morte natural. Exceto o Estado, não é? Portanto, dívidas às finanças ou dívidas à segurança social, não há exoneração. Ok? Pronto. Mas
para a generalidade dos credores, sim, podemos afirmar isto. E, portanto, nenhum particular tem interesse por si só em ser declarado insolvente. Isto não nos traz nada. O que traz, para começar de novo, que é aliás uma expressão que é usada, o que interessa para começar de novo, começar do zero, começar sem histórico de dívidas, é exatamente esta exoneração do passivo restante. Ou seja, eu fico dispensado de pagar aquilo que não consegui pagar no tal prazo anterior de 5 e atual de 3. Uma questão que é capaz de se pôr aí, que põe-se a mim, eu talvez aqui fazer o papel de advogado do diabo, como é que é calculado o valor livre? O valor livre para fazer esse pagamento? Ora bem, esse cálculo é feito da seguinte forma. O insolvente apresenta, por exemplo, um recibo de renda, apresenta, por exemplo, faturas de farmácia porque tem uma doença qualquer que exige regularmente a compra de... ou, por exemplo, imagina, se tem um dependente que está numa escola, ou que está num lar, ou que está num infantário, tem aquela quantia, aquela mensalidade e, portanto, tendo em conta o que são as necessidades essenciais, fixa-se o rendimento que cobre essas necessidades essenciais e o remanescente, se houver. Se houver, porque muitos processos de insolvência terminam por insuficiência da massa. São encerrados... Eu estava-me a lembrar, por exemplo, uma pessoa que receba 1.000 euros. E já ganha bem. Já me estou a esticar aqui um bocadinho. Exatamente, já ganha bem. Mas pronto, 1.000 euros. Que pague de renda de casa 500 euros. Que tenha as tais despesas de farmácia por mês 150 euros. Já vamos a 650. Depois tem a água e a eletricidade, não é? Vamos por aqui mais 100 euros para ele. 750. Fica com 250 euros para comer. Pois provavelmente vai, nesse caso, ceder 150, por aí. Não é? De rendimento disponível. Pois. Porque aí é evidente, vamos ver. Se tiver transportes públicos, o transporte público também entra nisso, não é? Claro, se tiver que deslocar, evidente, nomeadamente se tem que comprar o passe social, que custa 30, 40, 50 euros, conforme as circunstâncias. É claro que quando alguém se encontra nesta situação de insolvência, tem que reduzir... Enfim, as despesas. Claro. Já, de certeza absoluta que já reduziu, não é? Pronto. Tem que reduzir ao mínimo indispensável, não é? Não é normal, e eu já vi isto, não é normal que, por exemplo, se apresente de contrato com um fornecedor de televisão uma prestação de 100 euros. Não pode ter 350 canais, mais a televisão não sei o quê. A televisão não sei o quê tem o básico, custa 30 euros. E vê a televisão na mesma, não é? Sim. Pronto, é assim, é a realidade da vida. Ora bem, as pessoas podem não ir por este caminho, porque efetivamente ficam com a sua vida condicionada. Desde logo isto que acabámos de dizer. Há uma parte do... Vamos ver, é nomeado um administrador de insolvência e é o administrador de insolvência que vai gerir. Ok? Ele nem recebe, não é? Porque o administrador é que vai receber por ele. O administrador de insolvência vai gerir as finanças dele. E temos, em muitas circunstâncias, uma saída melhor, menos agressiva, mais ligeira, menos intromissiva na vida do indivíduo, que é então este processo especial para o acordo de pagamento. Aqui, a posição em que o devedor se coloca é, de facto, estar numa situação económica difícil e vai ter que fazer acordos de pagamento com todos os credores. Eu ia dizer a bem ou a mal, porque se não fizer, depois o tribunal ajudará. Para que este processo arranque, é preciso que desde logo haja um credor a apoiar esta decisão. Pronto. O requerimento tem que ser assinado pelo menos por um credor que vai, portanto, em simultâneo com o devedor, assinar o dito requerimento para dar início ao processo. E o pressuposto desta iniciativa é a posição de que realmente eu quero pagar, eu vou pagar, vou fazer planos de pagamento prestacionais, obviamente, e é claro que os meus credores vão ter que entrar em acordo comigo no sentido de, por exemplo, os juros ou são reduzidos ou são eliminados mesmo, por exemplo, prestações acessórias que tenham sido estabelecidas se calhar vão desaparecer,
E, portanto, vamos ter que ir daqui a um mínimo que permita a este indivíduo continuar a trabalhar, continuar a gerir o seu património e continuar a cumprir. Sendo que, muitas vezes, eu disse continuar a cumprir, mas quando se chega a esta situação de se avançar para um processo de acordo de pagamento, já há muitas vezes muito grande, não é? Pode não haver em relação a todos, não é? Sim, mas há alguns. Mas seguramente que já há situação de incumprimento. Muitas vezes o que é que acontece? E lamentavelmente ouvimos muito isto. Paga renda ou como? Paga luz ou paga a prestação do carro? Portanto, estamos a falar de coisas essenciais, não é? Estamos a falar dos bens para a nossa subsistência e aí não podemos falhar. Sendo que eu sempre digo, e os senhorios que me estão a ouvir neste momento vão dizer, pois é isso mesmo, os senhorios não são a Santa Casa da Misericórdia. Os senhorios têm o património para ele render. E os senhorios muitas vezes necessitam desse rendimento para viver. Porque nós podemos ter senhorios que até têm uma casa ou duas, o que seja, e têm reformas baixas. E, portanto, complementam a sua reforma com esse rendimento. É claro que, por isso eu dizia que não são a Santa Casa da Misericórdia. Não podem ser. Não. Quer dizer, podem ajudar, podem colaborar, podem dizer, ok, o senhor este mês não paga o valor todo, vai depois espaçando. Mas isso também, Manuel, diz-me a experiência que quando vamos por aí já não tem retorno. Portanto, o pagar, o dividir, tal e qual como as moratórias, nós temos sentido muito a insolvência, quer de empresas, quer de particulares. Sim, as moratórias vão ajudar isso. Olha, Manuel, muito mais do que este processo de acordo de pagamento, porque realmente as pessoas ficam tipo corda na garganta. E, portanto, não há como recuperar nada, não há como acordar nada, é mesmo a insolvência. Pronto. No entanto, eu deixo aqui esta ideia para que se possa ponderar e, se for possível, chegarmos ao acordo de pagamento, ótimo. Se não for possível, pois então lá teremos que ir para a insolvência, não é? Manuel, o nosso tempo já acabou. Poderíamos falar de outro tipo de insolvências, mas que ficará para outro programa, não é? Para outro programa vamos nos centrar nas insolvências das pessoas coletivas e tentar dar aqui uma vista de olhos por todo o processo, todo o trajeto. Por isso, caros ouvintes, como sabem, às sextas-feiras, na Rádio Ava Global, mais ou menos às 18 horas, cá estaremos com mais um programa do Contas a Direito, que, para além disso, passa em todas as plataformas e estamos sempre disponíveis a todo momento na Rádio Ava Global também, claro. Rádio Ava